Hoje vamos falar sobre a incrível jornada de Christopher Reeve, o nosso eterno Superman. Essa história está cheia de desafios, inspiração e um impacto duradouro no cinema. Ele enfrentou muito ceticismo e, olha, até do próprio pai dele, para aceitar o papel que ia mudar não só a carreira dele, mas a forma como a gente enxerga filme de super-heróis até hoje. Prepare-se e vem com a gente conhecer essa trajetória incrível de Christopher Reeve. Na década de 70, Christopher Reeve era um jovem ator que sonhava em ser reconhecido no mundo do teatro e ser levado a sério. Reeve estudava na prestigiada Juilliard School, uma escola de ensino superior de música, dança e dramaturgia, localizada em Nova York, nos Estados Unidos, sob a orientação de ninguém menos que John Houseman, uma verdadeira lenda do teatro e cinema. Houseman era conhecido por trabalhar com Orson Welles no Federal Theatre Project e foi cofundador do Mercury Theatre. Também ajudou no roteiro de Citizen Kane, ganhou um Oscar por The Paper Chase e ainda escrevia e produzia peças para Broadway. O cara era uma máquina. Agora imagina Christopher Reeve, um jovem ator cheio de sonhos, ouvindo Houseman dizer, abre aspas, Senhor Reeve, é muito importante que você se torne um ator clássico sério, fecha aspas. Mas também brincava, abre aspas, a menos que, é claro, te ofereça uma boa grana para fazer outra coisa, fecha aspas. E olha só o plot twist, foi exatamente isso que aconteceu quando chamaram Reeve para fazer o teste para Superman, o filme. Com Christopher Reeve sendo pressionado, dá para ver como era outro mundo para quem estava começando na atuação nos anos 70, bem diferentes dos dias atuais. Reeve veio de uma família altamente intelectual. Seu pai, Frank de Oliver Reeve, era poeta, autor e professor, e esperava com muitas expectativas que o filho seguisse uma carreira acadêmica ou teatral tradicional. Reeve tinha tudo para seguir um caminho mais elitista no teatro, mas a vida tinha outros planos maiores. Quando Chris contou para o pai que havia sido escalado para Superman, Frank inicialmente achou que ele estava falando da peça clássica chamada Man and Superman, de George Bernard Shaw. Quando descobriu que era um filme de super-herói, ficou profundamente desapontado. Mas não foi só o pai de Reeve que teve dúvidas. O mais curioso é como os colegas dele reagiram quando ele contou que iria fazer o teste para Superman. Jeff Daniels, que era amigo dele na época, relembra quando Reeve compartilhou a novidade para seus colegas de teatro, que estava fazendo um teste para Superman. William Hurt, um de seus colegas, praticamente lhe deu um sermão dizendo, abre aspas, você não pode fazer isso, você estaria se vendendo, fecha aspas. Pois é, naquela época, filmes de super-heróis eram vistos como produções infantis e sem credibilidade artística. Até mesmo Marlon Brando, que interpretou Jor-El no filme, não levou o projeto muito a sério, o que frustrou Reeve, que o admirava como ator. Agora imagine a rejeição. Era 1977, um ano que mudou a cultura pop com o lançamento de Star Wars. Mas super-heróis ainda não eram vistos como coisa de criança. Hollywood e a Broadway estavam focadas em realismo, com filmes como Todos os Homens do Presidente, Network e Taxi Drive dominando a cena. Super-heróis eram bobagem, principalmente após a série Camp do Batman nos anos 60. E aí entra Christopher Reeve. Quando ele fez o teste para Superman, os produtores já tinham considerado fisiculturistas como Arnold Schwarzenegger e até o atleta olímpico Bruce Jenner para o papel. Mas eles perceberam que precisavam de um ator capaz de trazer profundidade ao personagem. Foi assim que Christopher Reeve, um jovem relativamente desconhecido, chamou a atenção do diretor Richard Donner, conquistando o papel que mudaria sua vida para sempre. Mas olha só que ironia, enquanto Reeve se dedicava ao papel, trazendo toda uma dignidade, graça e nobreza ao Superman, Marlon Brando, que interpretava Jor-El, o pai dele no filme, nem se deu ao trabalho de aprender a pronunciar o nome Kal-El e nem mesmo as suas falas. Ele colocava post-it no set com as falas e ia lendo durante as filmagens. Reeve, sendo o profissional que era, exigiu que Brando se esforçasse mais, mas Marlon Brando, no entanto, estava ali somente pelo dinheiro. Mesmo assim,
Reeve entregou uma performance tão icônica que até hoje nenhum outro ator conseguiu assumir o manto de Superman sem ser comparado a ele. Ele mudou a forma como o gênero era visto, inspirando outros atores e diretores. William Hurt, que criticou o papel, acabou entrando em filmes da Marvel anos depois. Michael Caine, que contracenou com Reeve em The Ad Trap, fez parte da trilogia do Batman, The Dark Knight, que deve muito ao que Donner e Reeve fizeram com o Superman. Reeve entregou uma atuação brilhante, trazendo ao Superman uma dignidade e humanidade que conquistaram o público e a crítica. Ele provou que filmes de super-heróis podiam ser levados a sério, e o sucesso de Superman no filme abriu caminho para toda uma nova era do cinema. No entanto, o sucesso veio com um preço. Reeve lutou para ser reconhecido além do papel de Superman. Ele participou de filmes como Os Vestígios do Dia, ao lado de Anthony Hopkins, A Armadilha Mortal, dirigido por Sidney Lumet. Mas apesar dessas tentativas, muitos ainda o viam exclusivamente como um Homem de Aço. Infelizmente, o próprio Reeve nunca conseguiu escapar completamente do estigma de ser o cara do Superman. Ele tentou papéis diferentes, mas nunca conseguiu se livrar do manto do herói. Quando Superman 4 foi lançado, ele percebeu que a qualidade da franquia tinha caído e que ele não estava aproveitando todo o seu talento. Christopher Reeve nunca conseguiu explorar completamente seu potencial fora da capa do Superman, mas seu legado permanece. Ele mostrou ao mundo que um homem pode voar e que um personagem de quadrinhos pode tocar nossos corações de maneira única. Hoje, graças a Christopher Reeve, vivemos num mundo onde atores como Hugh Jackman, Christian Bale, Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson e muitos outros atores e atrizes podem brilhar em filmes de super-heróis e ainda construir carreiras diversificadas e sólidas. E isso é parte do legado do Reeve. Ele provou que filmes de super-heróis podiam ser marcantes com profundidade e que um ator podia fazer você se importar com um personagem de quadrinhos e tocar o lado mais lúdico da eterna criança que existe em todos nós. Então é isso. Curtiu a história? Se gostou, deixa o like aqui no vídeo e considere se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa. E comenta aqui embaixo o que você achou do legado de Christopher Reeve. Você acha que ele é substituível como Superman? Quero muito saber a sua opinião, tá bom? Obrigado por assistir até aqui. Aconteceu, é notícia. Está aqui no Lente do Sucesso para você. Um grande abraço e até a próxima.